Olha, meu nome é Pedro Tobias, sou jornalista durante 45 minutos. E hoje tenho prazer de receber aqui nosso líder máximo, José Serra. Senador, foi governador, foi tudo. E Serra, bem-vindo. Eu acho que é um orgulho para nós, para a TV Assembleia, receber você hoje, porque não é fácil chamar alguém de qualidade de seu night aqui, eu como jornalista. Isso vai ser marcado para mim, meu currículo. Mas é uma experiência. Uma experiência boa. E o Pedro é médico cirurgião, deputado, presidente do PSDB e agora é jornalista, entre aspas, me entrevistando. Por 45 é uma minutos. interessante. Olha, Serra, gente, pouco, quase nós, somos mesma geração. Eu já vi sua história da Uni, faculdade, exílio. É muito jovem, não sabe essa história sua. Eu gostaria que falasse para nós pouco, na época de Uni, na época de sonho de estudante. Pedro, eu estudava engenharia na Escola Politécnica, em São Paulo. E comecei na faculdade fazendo teatro. Na verdade, fui até diretor do grupo teatral da Politécnica, do qual, aliás, saíram vários atores depois importantes, né, no cenário artístico brasileiro. Mas aí acabei me envolvendo em política estudantil também e virei presidente, na época, da União Estadual dos Estudantes e depois da União Nacional dos Estudantes, que eram entidades fortes. O Brasil era menor, o número de universitários era pequeno, mas muito aguerrido e politizado. Aí veio o golpe, eu fui perseguido e fui para o exílio, né? Fui condenado aqui pela justiça militar e eu não podia viver no Brasil, né? Se fosse, teria ido para a prisão, uma condenação absurda, por crime de opinião, né? Por ideias. Ditadura funciona desse jeito. E aí, no exílio, eu mudei para a economia. Foi para Chile. Comecei estudando na França, depois no Chile. Fui vítima também do golpe Chile militar também, no Chile. Veio um golpe militar. Lá eu cheguei a ser preso. Eu cheguei, não me aconteceu nada fisicamente, mas cheguei perto, por puro acaso escapei com vida. Porque acabei saindo de um estádio onde tinham prisioneiros. Foi o único caso de alguém que escapou de lá. E aí, do Chile, eu fui para a Itália. Você sabe que eu tenho cidadania italiana, minha família é totalmente italiana. E aí, da Itália, eu fui para os Estados Unidos. E aí fiquei 4 anos nos Estados Unidos. No Chile, eu já tinha virado professor de economia. Nos Estados Unidos, eu fiz um outro mestrado, o doutorado em Cornell, e depois trabalhei em Princeton, 2 anos. E aí voltei ao Brasil com a condenação já prescrita, ou seja, já tinha passado mais do dobro do tempo, etc. Ainda estavam os militares, mas já tinha uma certa abertura. Há tempo de me integrar, inclusive, no então MDB e ajudar na batalha pela redemocratização. Depois, eu voltei como professor da Unicamp, fui editorialista da Folha e, em seguida, entrei no governo Montoro. Fui o secretário de Economia e Planejamento do governo, que pegou São Paulo numa situação muito difícil. Mas deu certo, as coisas foram bem. Depois eu me elegi deputado para constituinte. Depois me reelegi, aí com uma alegria muito grande, porque eu fui o deputado mais votado de São Paulo e o segundo do Brasil, na época. Fui líder do PSDB e presidente aqui em São Paulo quando foi fundado. Fui líder lá na Câmara Federal e depois me elegi senador. Depois fui ministro também do Planejamento e Orçamento e depois da Saúde, embora eu não saiba, você sabe disso, a diferença entre um vírus e uma bactéria. Um micróbio, um verme, eu não sei o que... Nem precisa, viu? Eu sou médico. Eu sempre trabalhei como administrador e quem sabe fixar prioridades e se cercar de gente boa. E realmente marcamos época naquela gestão. Depois eu fui prefeito aqui da capital e governador. Por isso mesmo. Quero dizer que me dei muito bem com a Assembleia Legislativa, você lembra disso? Eu vou perguntar para o senador, foi todos os cargos, onde você passou, ministro, senador, governador, prefeito, foi um sucesso. Devia explicar para essa geração de políticos que pleitava cargo, como sempre você fala, cargo
no estágio. Alguém que chega a um cargo já Claro. sabe o que quer. Explica para nós, tem algum segredo para esse sucesso, competência onde você Pedro, passou? Descontado os seus exageros generosos, na verdade, eu diria para você, 75% é transpiração e 25% inspiração. Né? Porque ter ideias, etc., é uma coisa importante. Agora, de resto, tem que trabalhar e tem que saber entender como é que as coisas funcionam. Você citou algo que eu menciono sempre. Governo não é para a gente ir e aprender no governo. É como fazer um supletivo ou Fazer estágio. um estágio e tal, que é a especialidade do PT, devo dizer. Independentemente de qualquer paixão política, é a especialidade. Vão para o governo e aí começa a aprender como é que funcionam as coisas. E isso não funciona, porque a população tem pressa e você precisa estar treinado para isso. Eu vou te dizer, você estudou na França, e na mesma época que eu. E lá eu acompanhei muito o que era o presidente da França, o De Gaulle, que era um general que lutou contra o nazismo, né? Um general e tanto. Agora, o De Gaulle falava de uma coisa chamada homem de Estado. Homem de Estado. Você não se prepara para ser presidente, governador ou prefeito. Isso são circunstâncias, tem um peso muito grande. Mas você se prepara, sim, para ser um homem de Estado formado, sólido. Uma grande escola lá para preparar Exatamente. também. E foi a decisão que eu tomei. Eu vou usar esses anos para aprender como é que são as coisas, como é que funciona a economia, a política, e aprender como é que são feitas as políticas governamentais, entendeu? Como é que funciona isso. E funcionou. No meu caso, deu certo, porque quando eu voltei ao Brasil, eu já era capaz de discutir temas de governo que, habitualmente, o pessoal que está na militância política não tinha tido tempo de ser treinado. Eu vou até te dizer uma coisa interessante. Em 1979, um ano depois que eu voltei, o governador era o Maluf, né, que se elegeu pelo colégio eleitoral, não foi eleição direta. Mas já havia uma certa abertura. E o Maluf queria mudar a capital de São Paulo. Eu não sei se você tinha chegado ao Brasil já. Tava. Foi em 79. Ele queria mudar para o interior, para Brotas. Nada contra Brotas, hein? Eu fui votado lá, adoro Brotas. Mas não tinha sentido tirar a capital de São Paulo, levar para Brotas. Você imagina o custo disso? Pensa bem, o custo que seria, né? Transporte, isso, aquilo, novas instalações. Era uma aventura. E eu não estranharia também se não teve gente lá, amigos, que começaram a comprar terrenos e terras lá perto. Pois bem, quem assessorou a bancada do MDB a derrubar a proposta fui eu. Entendeu? Porque eu já estava treinado. Veio a proposta, eu já logo fiz uma análise de todas as novas capitais no mundo. Por que tinham mudado, como é que era, como é que não era. Você entende? E os custos, mostrando qual era o custo que eles estavam subindo. Enfim, o fato é o seguinte, a argumentação foi arrasadora. Claro que a política teve importância, mas nós derrubamos essa ideia. Sabe a menor confusão que teria se armado em São Paulo? Mesma coisa como você foi candidato a presidente e você contra trem-bala. Gente fala, puxa, agora vai ter a voto. Mas como você mostrava que inviável essa famosa loucura e mostrou que você estava com razão. E na época precisa coragem para assumir essa linha. Porque a ideia, trem-bala, São Paulo, Rio de Janeiro, 350 por hora, para quê? Você entende? Para quê? Agora, e o custo? O custo, sabe quanto estava? 75 bilhões. Custaria o trem-bala. Só leva passageiro, não leva carga, tem que furar, tem que ter um túnel de 100 quilômetros. Então, não, pensa bem o disparate. E não tem demanda. Entende? Não tem passageiros para isso. Nem que você pegar todo mundo da antiga ponte aérea, não dá o número, tá certo? E mais ainda, a estação no Campo de Marte. Imagina alguém que está aqui agora, se deslocar até o Campo de Marte, vai para Congonhas, tá certo? Porque o preço não é muito diferente da passagem. Enfim, uma coisa megalô, absurda, que consumiu talvez R$1 bilhão, sem ser feito projeto, isso e aquilo, tá certo? E aí, por exemplo, dizia, não, mas vai passar por Campinas, que na verdade foi proposta minha. Eu era governador, eu era contra, mas se for fazer, era o governo federal. Tem que começar de Campinas. E aí incorporaram Campinas, sem calcular nada.
ia passar por São José. Claro que o pessoal de São José, dos Campos, se você falar que vai passar um trem-bala, é a única estação, o sujeito vai achar bom. Ele não vai pensar no custo geral que isso tem. Né? Não, mas eu confesso que eu não tive prudência nesse aspecto. Eu realmente caí matando. Tinha razão. Não, você foi abandonado. coragem. Para político, muitas vezes, por causa de um voto, fica vacilando. Não, mas eu não funciono assim. Não quero Você dar não foi. uma de gostoso, mas eu não funciono desse jeito. Eu acho que tem certas coisas que você tem que ser coerente, tem que comprar briga. E a Dilma agora inventou um novo trem-bala, que é um trem até o Peru, no Pacífico, que é um disparate, Pedro. Um disparate. Não precisa. Mercadoria saindo de Santos, indo para a China, por Sul, por Panamá, etc., a diferença de preço é praticamente nenhuma com relação a você levar de trem e embarcar no Peru. Porque custa dinheiro até chegar. Mas não, tem que furar a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes existe desde que a Terra existe como tal. Nunca ninguém furou a Cordilheira dos Andes. Você vai para um lado, sai para o outro, você está louco. Como furar o Himalaia. Você imagina o custo que tem. É a segunda grande cordilheira. Eu acho que o Himalaia é maior, tem alturas maiores, mas provavelmente em comprimento, a dos Andes é até maior. É uma loucura, um disparate. Sabe essas coisas... E acabaram de anunciar. É fantasia. Isso passa nos jornais da TV, passa isso, passa aquilo, e o pessoal pensa... É coisa boa, o Brasil vai esse ser é o problema, grande. porque Claro. pouca gente sabe essa dificuldade. Tem que ver quanto custa. Né? Quanto custa e dificuldade. Outra coisa também, termina esse bloco, a vida sua que passou, eu me lembro muito bem sua luta, quebrar patente de remédio para AIDS e genérico, enfim, essa área que você lutou, não foi fácil. Não. Também essas multinacionais, como foi para conseguir tudo isso? São duas coisas separadas, genérico e AIDS. Né? No caso dos genéricos, o que eu queria era baratear preço. Baratear preço. Inclusive pelo nome do princípio ativo, como dizem os médicos. Né? Mas produto de alta qualidade. O pessoal pensa que genérico é só mudar o nome, não. Tem boas práticas de fabricação. Custa uma nota, não é barato. Não. Você tem que ter o laboratório, a fábrica Qualidade. supervisionada, isso e aquilo. Eu cheguei, inclusive, a ir à Índia para atrair investidores indianos, porque a Índia produz, por incrível que pareça, medicamento muito barato e de alta qualidade. Mas vencemos essa barreira. E eu acho que o genérico pegou, infelizmente, depois que eu fui ministro, quando o Lula assumiu o Ministério da Saúde, desenfatizou, não deu o mesmo apoio. Por quê? Porque era considerado o programa do Serra. Eu tinha disputado com o Lula, né? Por incrível que pareça, Igual mutirão o que é uma besteira. Inventou mutirão, acabaram. Como os mutirões de Serra. saúde. Nós fizemos mutirão de catarata, de próstata, lembra? Varizes, até de hipertensão, de diabetes para diagnóstico, tudo. Eles pararam por quê? Serra que Só criou. porque é uma coisa barata, né, que funcionava bem. Agora, no caso da AIDS, era o seguinte, ou barateava ou não dava para fazer. Porque o Congresso tinha acabado de aprovar uma lei que garantia os antirretrovirais, né, os retrovirais, os medicamentos, de graça para todo mundo. E o preço não dava, se juntasse a demanda com o preço, era impossível. Então, eu me focalizei, como é que eu vou reduzir custo? Né? Tem que reduzir custo. Então, aí, aumentei a produção nacional e onde tinha patente, fizemos uma regulamentação da lei de patentes, que o Fernando Henrique me autorizou, eu mesmo fiz a regulamentação, no caso de medicamentos, e dizia o seguinte, ou baixa o preço, ou nós vamos quebrar a patente. Né? Teve um caso aí que custava 100, baixou para 30. Não precisou quebrar. E nós conseguimos fazer a melhor campanha de AIDS do mundo, de tratamento. Até hoje, considerado... Teve vários tropeços depois, mas virou um modelo. Né? Também na era petista teve tropeços, mas, de toda maneira, o Brasil ainda é um assunto que trata bem, trata direito. Agora, como eu te disse, se você me dissesse que a AIDS, em vez de vírus, era bactéria, eu acreditaria. Olha, eu vou falar para você, ministro de saúde não precisa ser obrigatório médico, porque precisa gestor. E você foi esse gestor, nota 10. E tem que ter uma coisa importante, e você é desse time, disposição para enfrentar interesses. Lógico. Às vezes com briga, aí não tem jeito. E mais uma, essa que você criou, agência. A Anvisa. A Anvisa. E eu acho que precisamos, mas mudou hoje.
a Anvisa ficou cabide de, A Anvisa virou. Emprego Nós para criamos partido uma político. agência forte, com muito poder, autonomia. Para você ter uma ideia, Pedro, na hora de nomear os diretores, nenhum parlamentar, nem senador, nem deputado, me procurou para fazer uma sugestão de nome. Você entende? Porque não estava no mercado político isso. Depois entrou no mercado político. E aí passaram a ter nomeações, isso, aquilo, entre alas do PT, porque o PT tem alas, a ala tal, né? E a Anvisa foi tomada pela inépcia, por um lado, né, mau funcionamento, e pela corrupção. Sabe, é uma barbaridade o que fizeram. E a Anvisa é muito importante. Aliás, foi com a Anvisa que nós fizemos a campanha antitabagista, que deu certo no Brasil. Você sabe que nós quebramos a perna do consumo de cigarro no Brasil, que continua decrescendo em termos por habitante, né? E é uma coisa que faz mal. Quanta gente se opera que o cigarro foi a causa, ou pelo menos está no pano de fundo. É ex-fumante também. Você é ex-fumante, você sabe o mal que faz. Certo. E nós não fomos perseguir fumante, nada disso, mas mostrando os males do cigarro. Proibimos a publicidade enganosa, isso deu muito atrito. Porque tinha poder muito econômico claro. também, não é? Proibimos, fizemos as fotos nos maços de cigarro. Você sabe que eu escolhi as primeiras fotos, inclusive aquela que tem uma mulher assim na cama e o rapaz dizendo, cigarro causa impotência, e o rapaz com ar desanimado. Ele falava, pode falar isso para os escrever, jovens, porque o que a indústria quer, de fato, é recrutar os jovens. Porque quem fuma é muito difícil largar. Tem uma pesquisa da Folha, Viciado, 85% das pessoas que fumam querem largar e não conseguem, entendeu? E depois, aí já no governo do Estado, mas isso aí já estava feito. Essa lei, olha... Nós fizemos a proibição de fumar em lugar fechado, que pegou no Brasil inteiro. Eu me lembro até, tinha um governador do PSDB de outro estado que me procurou e falou, Serra, não faz isso, você vai se queimar, né? Você pode ser nosso candidato a presidente, vai ser impopular a medida, tal. Nós fizemos, apesar disso. Dali 3 meses ele estava adotando. Porque pegou. Olha... Pegou. As pessoas... a indústria, alguns sindicatos de restaurantes, não, vai cair, vai gerar desemprego. Os garçons foram a favor. Sabe quem foi a favor? Os DJs. Por quê? Porque os DJs tinham que ficar no ambiente 12 horas enfumaçado. Mesmo que o sujeito fume, uma coisa é ele fumar, tá certo? Que fuma um par de cigarros. Outra coisa é respirar o tempo inteiro. Pegou e, eu diria para você, quase aumentou a frequência de lugares. Não, mais ainda. O próprio fumante, na época eu fumava, eu acho fumante apoiar essa lei. Eu não acreditava que essa lei vai para frente. Mas pegou. A única lei que o povo apoiou ela quase 100%. E pegou, Pedro, nas crianças. Quando eu estava na prefeitura e depois no governo do Estado, eu dava aula nas escolas, na 4ª série. Sem imprensa, sem nada. Uma aula, com começo, meio e fim. Tinha o tema, tudo. Ensinava a fazer gráfico e tabela. Mas também tinha uma parte de conversar com os estudantes, com muita frequência. Garotinha, uma menina, um menininho de 10 anos, já falou, Serra, meu tio fuma. Como assim, fazendo uma acusação gravíssima. É interessante isso. Penetrou na cultura. Quando a criança fala isso, é porque já virou, tá certo? Um tema que se enraizou na população. Isso é interessante. Só que isso não se faz com droga, que é uma barbaridade. Devia se fazer com relação à droga, mostrando que a droga faz mal. Não estou nem falando de tráfico, não tráfico, etc. Mostrando que faz mal. Isso não se faz. Olha, para também, última pergunta sobre saúde também, precisamos falar. No começo de ano, no Congresso aprovaram uma emenda apertando a saúde. Apertou a saúde. apertou Muitos votaram achando que estavam dando mais apertou a saúde. Claro. E você sabe agora, nessa acerto que está fazendo o ministro, tirar 12 bi de saúde, agora cortar 12 bi da saúde, e hoje situação de saúde caótica. Como você enxerga isso? Estou aflitíssimo com isso. Você anda no estado de São Paulo, você vê bons prefeitos, mal avaliados por causa da saúde. Por quê? Porque você tem 3 autoridades, prefeito, governador e presidente. O prefeito está ali na esquina. Cara. Então, a saco de pancada vira ele. Muitas vezes o sujeito está fazendo o máximo e não tem jeito, porque a coisa está vindo, o corte está vindo de cima. São Paulo manteve a sua vinculação tudo direitinho, mas está com queda de receita, por um lado,
E, por outro, os repasses federais diminuíram. O último ano que eu fui, na verdade, foi o Barjas, que era o meu secretário-geral, que assumiu o ministério em 2002, a maior parte do ano. Grande ministro. Muito grande ministro. Pessoa. O Barjas, no último ano, o governo federal participava com 52%, 53% dos recursos da saúde no Brasil. Portanto, estados e municípios, 48%, 47%. Hoje, o governo federal encolheu para 44%, de 53% para 44%. Agora. E deve estar menos ainda. Então, e o Congresso votou uma bobagem. Quando eu era ministro, nós fizemos uma emenda vinculando recursos para a saúde. Por quê? Porque como era tudo vinculado, menos a saúde virava o colchão amortecedor de crises fiscais. Ah, você precisa cortar? Vai e corta na saúde. Eu quis defender isso, proteger a saúde disso. Então, no plano federal, nós estabelecemos que o orçamento de um ano tem que ser igual ao do ano anterior, multiplicado pela inflação e o crescimento do PIB, para manter, né, a sua fatia. Não dinheiro. O que o Congresso fez com Essa a manobra do governo? Em vez de vincular o PIB, o Produto Interno Bruto, vinculou a receita tributária, que foi uma estupidez. Por quê? Porque receita varia muito mais do que o PIB. O PIB agora está caindo 1%, 2%. A receita está caindo 5%, 6%. Não podia ter feito isso. Quando eu tinha feito, eu pensei nisso. Esse negócio de receita, no ano cresce, no outro vai para baixo. Então, você não pode deixar a saúde prisioneira disso. Pode deixar um hospital. E eles fizeram essa mudança, e eu disse que ia dar errado, e deu errado. Porque já era a votação, já era na Câmara. Veio do ano passado, não voltava para o Senado. Isso foi uma bobagem que precisa ser corrigida, aliás. E nossa situação hoje na saúde, São Paulo tem 40 anos, acho que ou mais, nenhum credenciado pelo SUS. Ah, bom, isso a gente está bancando São Paulo. Devo te dizer, São Paulo é o estado, por algum outro motivo que eu não sei direito, o Amazonas. Os únicos dois estados que cumpriram a emenda, porque a vinculação federal, como eu disse, a estadual era 12% da receita. Foram os que cumpriram a emenda mais rapidamente. São Paulo e Amazonas. E os outros estados vieram muito devagar, alguns ainda nem cumprem. Mas São Paulo fez o máximo. E coisas, por exemplo, Rede Luci Montoro, que, modéstia à parte, foi criada durante o meu governo. Não tem dinheiro do SUS. Os ambulatórios médicos de especialidades. Não tem dinheiro do SUS. Não é incrível isso? Parece brincadeira. E hoje nós, em São Paulo... E mais ainda, o governo federal, quando vem, por exemplo, aquelas UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Sabe qual é a história da UPA? Fui prefeito aqui. Criei em São Paulo as AMAs, Ambulatório, Atenção Médica Ambulatorial. E que é uma coisa pequena, não é a salvação da lavoura, mas ajuda. Um dia, eu já estava no governo, veio o Sérgio Cabral a São Paulo. Queria ideias. Eu falei, olha, dá uma olhada nos AMES e dá uma olhada nas AMAs, né, da prefeitura. E a AMA era muito mais barata, e ele fez no Rio, chamando UPA. Nada a opor, um nome mais atraente e tal. E aí a Dilma pegou e falou, vê se eu for eleita, vai ser meu programa de... Que não resolve, é uma coisa limitada. E fez uma concorrência para a construção dos prédios das UPAs, dando para as prefeituras. Só que quem paga o custeio, salário de médico, enfermeira... Porque saúde não é investimento, é custeio quem mais Pedro, caro. Um hospital, olha, o que você gasta para manter o hospital durante um ano é equivalente ao custo da construção do hospital. Eu sei. O que você gasta para equipar é mais um ano, ou seja, em 2 anos, você gasta de custeio só para pagar salário, remédio, isso, aquilo, o equivalente a ter um hospital equipado. Saúde é custeio, não é investimento. Investimento você faz, só que precisa de gente para funcionar, como nenhum outro setor, aliás. É saúde, saúde é gente. José Serra, vamos parar, primeiro um intervalo, pouco, e vamos voltar já já. Vamos voltar à nossa entrevista com nosso governador, senador, ministro, enfim, prefeito, José Serra. O país está passando uma crise. Dilma e PT ganhar a eleição, prometer tudo e criticar nosso candidato na época que vai mudar isso. Chegou, mandou um plano para Congresso. Eu não vejo rumo desse plano que
inflação alta e crescimento baixa, enfim, desemprego. Como você enxerga isso? Eu enxergo como uma política econômica, como você é médico, Pedro, daquelas que quer curar a doença matando o doente. Quer cortar uma unha encravada, arranca o dedo. Você entende? É o que está acontecendo. Ou seja, é um ajuste desajustado. O que está provocando? Aumento do déficit. Eles não estão querendo combater o déficit público, pois o déficit está aumentando. Por quê? Porque cai a receita, por um lado. Por outro, porque fica subindo o juro descontroladamente, sem necessidade nenhuma, a partir de certo momento, e isso implica pagar. Olha, 1%, quanto se representa ainda? Só o que 1% representa 15 bilhões de despesas a mais por ano em juros, Pedro. Se aumentando a taxa 1 ponto percentual. Quase dívida de Santas Casas. Está chegando a 40 bilhões a despesa em juro. E com isso o déficit cresce. Cresce. Junto com a queda de receita. Ou seja, e a inflação alta. Por quê? Porque ela depende dos preços administrados. Pelo governo. Energia elétrica, combustíveis, né, gasolina, tarifas de transporte, que eles reprimiram para ganhar a eleição. E aí chega, em seguida, tem que corrigir. Isso provoca inflação. Agora, estão subindo o juro? Juro é o seguinte, você sobe quando está a economia crescendo demais, quando tem muita demanda e aí pressiona os preços para cima, a inflação, e quando a diferença com relação ao exterior dos juros é muito pequena e você quer atrair dinheiro, então você sobe o juro. Muito bem, nenhuma das três condições está presente. A economia está caindo, a inflação não é de demanda, mas é de preços que você está reajustando, preços públicos, preços administrados, e a diferença com o exterior já é brutal, porque Estados Unidos e Europa, a taxa de juros real descontada da inflação é zero. Tá certo? Não tem motivo nenhum. Quando foi o presidente do Banco Central, lá no Senado, eu perguntei a ele, por que subiu o juro? Não sabia dizer. Eu falei, sabe o que acontece? Isso é típico do marido argentino que bate na mulher uma vez por mês, no dia 5 ele vai lá e espanca a mulher. E a mulher pergunta, mas por quê? O que eu fiz? Você sabe o que você fez. Ele não precisa ter motivo. Ela deve saber o que ela fez de errado. Ou seja, o juro está subindo sem motivo. É como se nós temos que saber o que nós fizemos de errado do ponto de vista do sistema financeiro. Então, o que está tendo é uma overdose. Você lembra aquele ditado latino? Doses facit veneno. A dose faz o veneno. Depende de dose, Tá pode ser certo? veneno. Tudo depende. Se você pegar um remédio bom e tiver uma overdose, você pode morrer. Pode matar. Tá certo? Então, é o que estão fazendo. E por que também isso? Porque a Dilma não tem credibilidade. A confiança é uma coisa muito importante. Eu me lembro quando eu entrei aqui na prefeitura, a prefeitura tinha 18 mil reais em caixa, juro. O Mauro Ricardo tirou fotografia, que era o secretário. 18 mil, é um absurdo. Né? Agora, eu tive crédito de confiança. Nós renegociamos as dívidas, as maiores nós diminuímos, fez isso, aquilo. O Tribunal de Justiça aprovou. Uma surpresa total. Por quê? Porque tinha crédito de confiança. A Dilma se reelegeu, ela não tem crédito de confiança, porque o pessoal fala, como? Ela está pedindo sacrifício? Mas foi ela que provocou isso. Tá certo? E fica culpando a crise internacional. Isso é conversa. Hoje não tem uma crise no mundo. Não tem mais aquela euforia de antigamente, mas não tem uma crise. Agora, o fato é que a situação é essa. O que deveria se fazer? Se fosse outro governo, a gente podia fazer receita. Né? Você tem que ser austero, mas você tem que sinalizar o crescimento, você tem que ser criterioso no gasto que você vai enxugar, tá certo? Não é gasto ela também, não baixar enfim, gasto. E os investidores têm que acreditar em você. Porque se eles não acreditam, não investe. E aí a economia cai mesmo. Você vê que o desemprego, olha, não é pouco. O desemprego está aumentando, crédito em contração, inflação para cima, não é brincadeira. Produção caindo e endividamento, déficit subindo. Olha, combina aí os três... Quase toda a obra federal está parada. Mas escandalosamente no Brasil inteiro. Já não andava, lembra? Transnordestina, transposição de São Francisco, tudo isso já estava parado por inépcia. Pedro, tem um fator que eu queria chamar a sua atenção dos telespectadores. Inépcia, despreparo, também tem um papel muito importante no que acontece no Brasil. Não é só ideologia, não estou minimizando. Entendeu? Ideologia, perspectiva e tal. Mas você sabe que inépcia também tem. Não saber fazer tem um peso imenso. É o que está acontecendo também. A tal história
chega no governo e vai aprender, só que no governo você não tem tempo de aprender. Não, precisa chegar... Não tem. Essa que é a questão fundamental. Agora, de todo modo, eu acho que a gente não deve jogar no quanto pior melhor, como fazia o PT, não, etc. o PSDB nunca E eu fez estou isso. procurando no meu trabalho, inclusive no Senado, insistentemente, fazer projetos positivos para o Brasil, na área de saneamento, na área de contas públicas, na área do petróleo, enfim. Estou metido em muita coisa e eu noto que as pessoas reconhecem isso quando você tem uma ação positiva. Agora, o legislativo não governa. No legislativo é o seguinte, comparado ao executivo, você trabalha o dobro para render metade. Não, essa... Porque não depende de você, tá certo? É muito difícil você tocar as coisas numa coletividade grande. Durante a campanha, trabalhamos em algum lugar juntos, no Sabesp, e falava muito sobre saneamento. Saneamento. Esse projeto, fala para a população é um projeto que é vai ser projeto aprovado. de saneamento. Vai ser aprovado. Você sabe que incide sobre serviços de saneamento, água e esgoto, um tributo federal. Isso. Né? Tem outro nome, chama contribuição social, mas é imposto. Imposto federal. Eu chamo de tributo. Então, chega lá e pega dinheiro. A Sabesp aqui tem imposto. A Sabesp recolhe 700, 800 milhões. Essa população, Só para saber isso. disso. Claro. São Paulo recolhe aproximadamente metade do PIS e do COFINS em saneamento. Deve estar da ordem de 1 bi e 300, 1 bi e 400. Você acredita? Eles recolhem e saem da área de saneamento. Você precisa voltar para Já existia, mas o governo Lula aumentou isso. Quando eu era governador, eu vivia mostrando para o Lula também, para todo mundo, para propor para tirar isso. Vocês estão tirando sangue da veia, não é injetando. Estão tirando. Né? Pois bem, então eu fiz um projeto agora que transforma essa arrecadação em investimentos nos estados de origem. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, sendo aprovado, eu acho que vai ser aprovado, São Paulo vai poder aumentar o seu investimento em 1 bi 300, 1 bi 400. Todos os projetos que não dão muito retorno, porque saneamento, quando você tem tudo instalado, funcionando, etc., pode dar retorno, pode ser até investimento privado. Mas quando é o básico, tá certo? Não tem jeito, tem que enterrar dinheiro aí. Aliás, é um dos problemas que tem saneamento, que se diz que na política brasileira não dá voto, porque obra que você não enterrada vê é embaixo da terra. Né? Agora, vai ser, no Brasil, vão chegar perto de 3 bilhões de investimentos. Esse projeto, Pedro, está feito caprichadamente. Não foi um negócio feito em cima da perna. Discutido com técnicos, com os setores, com os estados, Durante com campanha, tudo. só falava para ter um disso. projeto sólido, porque se o projeto não é bem feito, ou pode piorar, ou de repente altera sem critério. Entendeu? Como no Senado o relator era do PMDB, já aprovou, porque quando você apresenta um projeto, você é o dono, não é você que leva para o plenário, é um relator. E eu fiz um acordo, eu já tenho escola nisso, tá certo? Tratei de induzir a que escolhesse um relator favorável e que mantivesse o projeto na Comissão de Assuntos Sociais. Agora foi para de econômicos. É o Blairo Maggi, inclusive. Na outra é o Moca, que é do Mato Grosso do Sul. O Blairo é do Mato Grosso. Foi governador, é um plantador de soja, etc. É um homem preparado. E ele é a favor e também já fez um relatório positivo. Aprovando na Comissão de Assuntos Econômicos, nem vai para o plenário. Ela tem caráter terminativo. Aí vai para a Câmara. Na Câmara, o deputado de Santos, o Papa, que foi prefeito de Santos, ele está na Comissão de Infraestrutura. Ele queria trabalhar no tema, então eu dei a ele o meu projeto. Ele tem que fazer um relatório lá e vai fazer igual ao meu projeto. Quando o meu projeto chegar, vai encavalar no dele e economizar todo o tempo de tramitação. Você entende? Eu, em geral, estou fazendo isso com os deputados. Eu pego mais os de São Paulo. Eu apresento um projeto na Câmara, no Senado, eu dou para alguém apresentar na Câmara, ele dá o crédito na exposição de motivos, ele vai faturar, ótimo, fatura. Tá bom, não tem problema nenhum. Importante O que me importa é a coisa andar. Então, esse saneamento, certamente, até agosto, setembro, vai estar aprovado. Olha, tá bom. E agora vamos no eleição, voto distrital. Agora, essa reforma política. Não sei, eu como cidadão, como político, não está olhando essa reforma que passou na Câmara Federal. Ainda nem terminou. Uma Câmara... Não é reforma, só acabar de reeleição de presidente e fora disso... Sabe, Pedro, eu não mexeria na duração de mandato. Sabe, levar para 5 anos não vai pegar bem aumentar mandato. Para quê? E baixar de senador... Você é deputado há várias legislaturas. Não está bem 4 anos? Está bom demais. É um ciclo. Eu acho que, inclusive, para governo. Está bem 4 anos. Não vejo nada
Agora, mas o Partir fato, para a criação de eles partido mudaram, ficou a mesma coisa. eles mudaram para fazer coincidência de eleições. Eu não sou a favor. Ou seja, de você eleger de Espero presidente que da o Senado República, corrija. Espero. certamente, certamente, de presidente da República até vereador. No mesmo dia, você não vai discutir problema municipal. Não. Você tem uma eleição em Jaú. Como é que você vai debater problema de Jaú se tem eleição do presidente da República? Você concorda? Só domina tudo. Não tem né? sentido. Nem governador fala. Não, fala não, só não de tem presidente. cabimento. Então, agora, mas é natural assim, porque são 513 deputados, visões muito diferentes. E também pensar na reeleição. Eu vou aqui te contar uma história engraçada e verdadeira. Quando eu voltei ao Brasil, do exílio, o Fernando Henrique me apresentou para o Ulisses Guimarães, que eu mal conhecia, e fui ficando amigo do Ulisses. E ajudava o Ulisses, inclusive contribuí para ele em vários discursos, inclusive escrevendo a parte política. Você sabe que eu sou anfíbio, eu não sou só economista, eu sou também político e muito envolvido com isso. E aí, depois que eu fui eleito presidente, depois que eu fui eleito deputado e Ulisses presidente da Constituinte, ele um dia me perguntou, como é, professor, como é que está achando aqui, não sei o quê, qual é a sua visão, sua experiência? Eu falei, olha, Ulisses, eu concluí o seguinte, que tem 5 coisas aqui nesse congresso que são sagradas, que ninguém na tribuna macula nem um fiozinho de cabelo, que é tudo sagrado, que é criancinha, velhinho, mulher, Jesus Cristo e município. Concorda? Vai aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, pode pegar, desde que ela foi criada, para ver se tem alguém que fala qualquer coisinha que seja contra ou não vote a favor de qualquer coisa aí. Mas eu disse a ele, mas tem uma 6ª coisa que é complicada, que é anterior e superior a tudo isso, que chama-se reeleição. Eu falei, doutor Ulisses, eu não me conformo. No primeiro dia, no dia da posse, estava que eu não me lembro pensando se foi em daqui fevereiro, 4 anos. março, os deputados já estavam preocupados com a sua reeleição. Daqui 4 anos. Você entendeu? Então, agora, você vai votar regras eleitorais, o cara pensa, bom, e eu? Vai aumentar, vai diminuir minhas chances? Você percebe? Então, tudo nessa ótica complica. Agora, tem mudanças importantes que não passam pela... não exigem necessariamente... Não acha você mudança para brecar pouco essa formação de partido fabriqueta de, Claro, mas de não partido fizeram. e baratear custo? Eu, É o a favor essencial. distrital, porque Claro. hoje eleição não é fácil. E virou, tem gente que quer fabricar partido. Senado tem chance de mudar aqui, porque... Olha, eu apresentei um projeto que foi aprovado no Senado, VaptVupt, que era o voto distrital para vereadores de cidades grandes. Eu não apresentei para deputado estadual nem federal, porque é muito mais complexo. Mas a minha ideia qual é? Vamos inocular um vírus benigno no organismo político que vai fortalecê-lo mais adiante. Você entende, Pedro? Eu tenho certeza absoluta que o voto distrital dos municípios com mais de 200 mil habitantes, se for implantado, vai dar certo. Agora, eu te dou o exemplo mais escandaloso, a capital de São Paulo. A capital tem quase 9 milhões de eleitores. Numa eleição, disputam 1.300, 1.400 candidatos. Em tese, as pessoas escolhem daí. Se você pegar, as pesquisas mostram isso, 2 anos depois, ninguém lembra em quem votou. Não tem nenhum compromisso do eleito com o eleitor. Por um lado. Por outro, a campanha sai cara. Você diz, não, o cara vai ficar concentrado em tal bairro. Não fica. Ele vai, mas vai pescar em outros lugares. Tá certo? Agora, o voto distrital, portanto, baratearia e aumentaria a representatividade. Você percebe? E você ia escolher um vereador em cada distrito, seriam 55 distritos, porque tem 55 vereadores, de 160 mil habitantes. Uma cidade. 160 mil eleitores. Uma cidade Mas é que você pode fazer a campanha, sabe, numa bicicleta. Tá certo? Você pode chegar a todos. A campanha é muito mais barata. Esse negócio de financiamento de campanha sempre se deixa de lado que o problema fundamental não é o financiamento. O problema fundamental é o custo. E o custo é inflado pelo método de eleger parlamentares e pelo horário eleitoral, que é uma fortuna, Pedro. Não devia acabar esse modelo de O horário eleitoral devia ser ser assim, ó, nós estamos aqui na Aqui Assembleia, é igual aqui, numa tem- salinha, tá certo? Vem o candidato, fala para a Câmara, como eu estou falando aqui, qual é o problema? Tá certo? sem- Só, mais nada. Mais nada. Isso. Hoje, 2/3 de uma campanha, televisão. o custo é televisão. Porque você tem, inclusive, gente muito especializada, há um monopólio, os preços vão para cima, você fica dependente, tá certo? É um drama. Agora, isso está ao nosso alcance. Eu tô esperando agora para entrar com isso.
a mudança do horário eleitoral. Vai precisar muito apoio, mas eu tenho certeza que a gente vai poder avançar Eu acho nisso. essa hora também, a Assembleia, câmaras municipais devem entrar nessa Claro, briga. sem dúvida nenhuma. Você acha também, distrital não é problema de liderança política, porque um líder hoje, que seja partido, caça voto todo lado, não tem distrito. Eles não deixam Mas, passar. Pedro, você olha na Europa, você conhece bem a Europa. Na França, na Inglaterra, o primeiro-ministro é sempre um deputado. O deputado é eleito num distrito. Você vai me dizer que eles não são politizados? Lógico. Winston Churchill, que foi o grande condutor da vitória contra o nazismo, primeiro-ministro inglês. O atual ministro, primeiro-ministro inglês. O outro. Você percebe? Quer dizer, essa história de que no distrito você não vai ter as grandes questões, as grandes causas, é trololó. Tá certo? Não tem porquê. Eu, se fosse, por exemplo, candidato a deputado, poderia ser eleito por vários distritos. Eu escolheria a eleição sempre foi distrital. Eu tenho certeza, não tinha problema nenhum. Qual é a questão? Você pode ser um líder e ser o voto num distrito. Não vejo problema. Agora, você tem que se ocupar mais do local. É lógico. Você é um deputado distrital, entre aspas, nesse sentido. Porque você está o tempo inteiro preocupado, corretamente, em levar coisas para as cidades que você representa. E eu acho que esse é legítimo. Eu estava dizendo agora, um pouco para um colega seu, que, na verdade, 90% das emendas de parlamentares são boas. Tem o folclore de que é coisa ruim. E não é. Até na academia, na universidade. Emenda de deputado. Imaginando que está fazendo fonte luminosa, sabe, que está torrando dinheiro. Não. Quando eu era governador, às vezes eu dizia, pessoal, se vocês fizerem emendas para a Santa Casa, sai rápido. A turma fazia para a Santa Casa. Não, Por que você acha que o sujeito é malvado? Quer dizer, ele quer... Minha emenda até hoje serviço. só para a saúde e Santa Casa. Claro. Então, as emendas são boas. E você joga de parceiro com o governo. Isso. Você percebe? Você joga de parceiro com a área, com tudo. Então, eu sei, quando eu era ministro da Saúde, eu tinha 1.500 emendas. 1.500. Quem analisava, coitado, era o Barjas, que não metia a mão na massa olhando todas. O Barjas montou um sistema que a gente analisava. Porcaria, devia ter 100 ou 200. Aí não andava. As boas, a gente andava. Mas nós dávamos orientação para o pessoal. Olha, no primeiro ano na saúde, eu disse o seguinte, quem fizer emenda começando obra, não vai ter aprovação. Por quê? Porque está cheio de obra inacabada. Então, eu quero emenda continuando ou acabando obra. Por que o deputado não vai fazer? Ele não é trouxa. Já outro começou a obra. Hein? Outro começou a obra. Claro. Então, era uma parceria e não via cor partidária. Você tem que fazer para todo mundo. Se você fizer para todo mundo, você tem menor resistência para os seus projetos, mesmo da oposição. Nossa. Tá certo? Porque parece muito indecente para o próprio deputado da oposição ser discriminado. Uma coisa é a diferença política, ideológica, etc. Tal. Mas ele tem que ser tratado, ele teve voto. Ele teve voto. Nós temos que respeitar os eleitores representa dele. um distrito, uma cidade, Evidente. precisa ser atendido. Claro. Isso não é demagogia, fazer emenda para um De ou forma outro. nenhuma. Mas eu queria dizer isso nesse programa aqui. Talvez não tenha se dito isso nessa TV. É interessante. Pega um dia, pede para alguém fazer um estudo, quais são as emendas parlamentares, todas. E para fazer, eu podia sugerir para o presidente da Assembleia, para o Capês fazer. Pega todas, pega de anos anteriores. Né? Não agora, porque aí mistura. Pega de anos, de 2, 3 anos, 10 anos, sei lá. E faz um balanço na saúde, aonde, entendeu? Na educação. Você vai ver que a grande maioria é do interesse da coletividade. Saúde, creche, Claro. entidade. O que tem é que coordenar, tem que planejar, não pode dispersar. Isso é outro departamento. Bom, quase está chegando no fim. Falta essa pergunta sobre maioridade penal. Você entrou uma emenda. Eu entrei. Explica para a população que está assistindo. É o seguinte, hoje, se o adolescente de 16 anos, 17, comete um crime, óbvio, um estuprador lá do Piauí, né? Ele só vai poder ser detido, virar em regime de internação, que seja 3 anos, o que é uma barbaridade, né? E a minha ideia é uma ideia que já vinha do governo de São Paulo, veio do primeiro governo do Alckmin, quando ele foi eleito, porque era a ideia do Alexandre Moraes, que era secretário da Justiça. Eu peguei, inclusive fui ao Congresso quando governador e apresentei um projeto mudando isso. E nas campanhas preguei bastante, né? Qual é a ideia?
é que, em vez de 3 anos, você possa levar para 10 anos. E aí você tem construir unidades especiais. E no caso de crimes hediondos, de crimes violentos, tá certo? Não é no caso, digamos assim, de roubar uma fruta num supermercado. Você não vai botar o garoto 10 anos por causa disso. Uma droga. Não estou querendo ser leniente com o crime, mas realmente tem coisas e coisas. Agora, você veja que lá no Piauí, esses 4 estupradores, 2 tinham menos de 16 anos. Já saía. Não é incrível? Menos de 16 anos. Mesmo com o rebaixamento da idade penal, da maioridade, ele estaria solto logo. Mas isso é objeto de uma emenda constitucional que o Aloysio fez, o Aloysio Nunes, meu colega, grande senador de São Paulo, que vai ser examinada. A emenda constitucional são 2 votações em cada casa, com maioria de 60%. É demorado. E também, na hora que aprovar, alguém vai para o Supremo, dizer que a cláusula PETA que não podia mexer, isso e aquilo. O meu projeto não mexe na Constituição, é um projeto de lei simples, que você aprova por maioria simples, e que eu acho que representa um avanço e complementa o outro. Se a idade for rebaixada, funciona igual. E tem também o seguinte, se o garoto tiver 15 anos, como esses estupradores, ele vai ficar 10 anos também. Vai ficar... Vai. Tá certo? Não vai ficar... Há pouco, essa emenda também que levou o governador Alckmin lá. O Alckmin foi lá agora. Mais ou menos, até um complementa ao outro. Essa emenda correspondia à posição que ele tomou antes de mim, quando eu era governador, eu sucedi. Ele tomou na gestão anterior. E me chamou a atenção. E eu trabalhei intensamente por isso, até porque nós tivemos a experiência do Champinha, né, Pedro? A Justiça mandou soltar o Champinha. Está terminando o nosso horário. Agradeço nosso governador, nosso senador, pela aula que deu para nós. E deixo esses segundo minuto dar recado para a população de São Paulo. Não, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu vou a segunda noite para Brasília, de modo que vim aqui a segunda tarde é uma moleza. Se quiser me convidar mais... Olha, vamos convidar mais vezes, não só aqui. Eu acho muito produtivo poder falar de tantas coisas. E para a população de São Paulo, quero dizer o seguinte, eu sempre fui contra a ideia de que política é a arte do possível. Eu acho um conceito reacionário. Política não é a arte do possível, porque a gente fica conformadamente atrás daquilo que é possível. Eu trabalho sempre para esticar os limites desse possível, descobrir coisas novas, fazer inovações e transpiração, muita transpiração ao lado da inspiração. Isso é a linha que orienta meu trabalho, que eu estou fazendo no Senado, e eu espero que as pessoas fiquem sabendo. Muito obrigado, viu, senador?